Tá difícil encontrar um parceiro ou uma parceira para fazer exercício? Hoje eu vou falar de um exercício que você pode fazer por conta própria. Claro que eu estou falando de exercícios para o cérebro, exercícios cerebrais, e eu tenho falado muito sobre os jogos, como os jogos são capazes de estimular a nossa mente, estimular o nosso cérebro. Tem uma série aqui, uma playlist inteira de jogos aqui, de recomendação de jogos para vocês, e eu recentemente tenho falado mais sobre esses jogos solo. Jogos que são feitos para você jogar sozinho. Tem post no Instagram que eu fiz, tem artigo no Estadão, coluna na Band News FM, porque tem vários tipos. Tem jogos simples, jogos pequenos, jogos baratos, tem jogos de graça para você imprimir em casa. Nas minhas redes sociais aí eu tenho feito essas divulgações, vou deixar alguns links aqui na descrição do vídeo para vocês. Mas hoje eu vou falar aqui para vocês um jogo daqueles que são jogos grandes, mas não são adaptados para jogar sozinho. Hoje em dia muitas vezes os jogos vêm com a possibilidade de você fazer partida solo. Não, esse tipo de jogo é feito para jogar sozinho, então ele tem características que são próprias para isso. Hoje eu vou apresentar para vocês este aqui, O Legado de Yu, que foi lançado esse ano pela editora Mosaico, um jogo para um jogador que leva aí mais ou menos uma hora, uns 45 minutos, 50 minutos até uma hora cada partida, ou seja, é uma partida mesmo, né? A gente não está falando ali de um joguinho rápido, uma coisinha de 2 minutos, não, uma brincadeirinha, é uma partida de um jogo de tabuleiro, só que você faz sozinho. Qual é a ideia? Por que ele é tão interessante, né? Essa montagem de um jogo solo. Ele traz um desafio interessante para você enfrentar sozinho, para você enfrentar com a ajuda dos seus companheiros, mas que são companheiros do jogo aqui, né? Dos trabalhadores que você vai trazer. No manual, que conta a história inicial, deixa eu mostrar aqui direito. Aqui, ó, O Legado de Yu. Ele conta que durante o reinado do Imperador Yao na China, ela estava sofrendo com enchentes, né? Aquelas chuvas das monções. E um general vai tentar ajudar o imperador, um oficial, para criar ali os canais, mas não consegue. E quem vai dar continuidade a esse empreendimento é o Yu. Então a gente vai trabalhar aqui como o Yu na construção dos canais, mas que não basta você só construir o canal, porque enquanto você está lá se debatendo, se esforçando, arranjando material, também com a ajuda muitas vezes dos cidadãos, também tem ataques, invasões bárbaras que vão tentando atrapalhar e acabam te trazendo algumas dificuldades. Ao longo da partida você vai tendo que tomar decisões, e são várias decisões propostas pelo jogo, eu vou mostrar cada uma delas, e esse equilíbrio que você tem que ter entre construir o canal, combater os bárbaros, juntar material, contratar pessoas, ele te dá uma tensão, te coloca ali numa atenção tensa para você conseguir equilibrar, terminar o canal sem que seja derrotado ali pelas invasões bárbaras. Então se você só enfrentar os bárbaros, a água vai invadir ali o seu vilarejo. Se você só construir o vilarejo, você vai ficar à mercê dos bárbaros. E se você não juntar material, você não vai conseguir fazer nenhuma coisa nem outra. E esse desafio que coloca o nosso cérebro atento a muitas coisas, tomando várias decisões, é muito interessante, bastante recompensador, dá aquela sensação de insight, né? Cada passo que você consegue dar, cada sensação, cada tarefa que você consegue cumprir, dá um reforço positivo, e isso obviamente é um estímulo de várias ordens para o nosso cérebro, né? Você tem que fazer cálculo, tem que fazer planejamento, tem que tomar decisões, tem que prestar atenção, tem que antecipar algumas coisas ali. Eu vou mostrar para vocês como que é basicamente a dinâmica do jogo. Esse aqui é o tabuleiro básico, então aqui é o canal, né? Aqui você vê o barquinho que ele vai andando, e aqui é engraçado que a água que vai se aproximando, né? Ela vai avançando ao longo aí das jogadas. Aqui você tem cidadãos que vão te ajudar, e a partir desse lado entram os bárbaros. E conforme o jogo vai avançando, mais bárbaros vão entrando se você não os expulsa. Então você tem que usar os seus trabalhadores para expulsar os bárbaros, ao mesmo tempo tem que usar os seus trabalhadores para construir o canal. Você pode também construir algumas casas, algumas cabanas que vão te dar alguns benefícios. Então, se você usa, por exemplo, um trabalhador branco, ao longo do jogo você vai
ganhando, né, os trabalhadores de várias cores. Se você usar um trabalhador branco, 3 tijolos e uma madeira, você libera essa casinha aqui. Isso vai te dar um benefício na hora, nesse caso aqui, vai te falar para ler um capítulo da história. E a partir dali, quando você colocar um trabalhador aqui, você pode pegar um trabalhador de outra cor, né? Te dá um espaço de ação. E essa casinha você vai construindo também em espaços que vão abrindo. O primeiro espaço que tem aberto aqui é esse de provisão, você ganha uma provisão quando você cobra essa casinha, mas novas casinhas, novos espaços vão sendo abertos, tanto para essas aqui quanto para essas, e você vai ganhando novos poderes. Basicamente, no seu turno, você vai ter 4 cartas aqui de habitantes, né? Que vão te ajudar da seguinte maneira. Se você baixar, então você usa ele para te ajudar. Esse aqui vai te dar, por exemplo, um trabalhador azul. Se você descarta, então ele não vai mais voltar para sua mão, aí você ganha o item que está em vermelho também. Isso aqui é depois para cumprir outros objetivos. Basicamente aqui é ou você baixa e depois ele vai voltar para sua mão para ganhar o trabalhador azul, ou você descarta e ganha as 2 recompensas. Esse aqui, se você baixar, você ganha 2 provisões, comidas que você vai precisar para algumas coisas. Se você descartar, você vai ganhar 2 provisões e também um trabalhador branco. E com isso, você vai buscando cumprir seus objetivos, né? Aqui, por exemplo, para construir o primeiro lance do canal, você vai precisar de 2 trabalhadores brancos e 2 conchas. Se você faz isso, então você tira a barca, levanta aqui a carta do canal. A partir de agora, você tem mais um espaço para construir as cabanas, né? E você ganha uma habilidade. Agora você pode trocar 2 conchas por uma provisão, por exemplo. E aqui você vai ganhar uma argila e uma madeira que depois você pode usar para fazer outras construções. O que é muito interessante do jogo também são essas cartas que quando você completa, às vezes você tem que ler alguma coisa num capítulo. Isso acontece com os bárbaros também. No final da rodada eles vão entrando aqui. Se você não os derrotou, esse aqui, por exemplo, para derrotar, você precisa de 2 trabalhadores amarelos e um trabalhador azul. Então, com os seus ajudantes aqui, né, com os cidadãos, você vai baixando aqui, por exemplo, você ganharia um trabalhador amarelo e um trabalhador azul. Você precisaria de outra carta para conseguir um outro amarelo, descarta e aí você manda embora esse bárbaro, esta bárbara. Eu ganharia 2 búzios e uma madeira, e às vezes num bárbaro você tem que ler, quando você derrota ele, você tem que ler alguma coisa de um capítulo, ou você perde cartas, alguém morreu no meio da batalha com os bárbaros. São consequências diferentes conforme você vai batalhando. Quando acabam essas cartas aqui, quando acabam, né, você usou todas as cartas da mão, não tem mais cartas na mão, acabou a rodada, aí vai ter o ataque bárbaro, né, se tá com esse bárbaro aberto aqui, ou você abre mão de um trabalhador vermelho, ou você perde uma carta, você pega a carta aqui do topo do seu baralho de cidadãos e descarta, você vai perder uma carta de uso, como se tivesse um trabalhador morrido, né. Aqui você vai usando essas cartas, elas vão vindo para cá, e a cada rodada vai abrir aqui mais um bárbaro. Então tem essa, se você não mandou ela embora, ela vai andar para cá e vai abrir mais um. Conforme você vai construindo o canal, vão entrando mais bárbaros. Aqui vai entrar mais um e aqui vai entrar mais um. Então vai entrar mais 2 nessa rodada e assim por diante. E aí conforme acabam as cartas da mão, as suas cartas, né, de cidadão, quando você precisa recuperar aqui as cartas que você baixou, você vai reembaralhar e vai começar de novo. Cada vez que você faz isso, a onda avança. É como se a água estivesse avançando. Se em algum momento ela avança sobre um canal que você não construiu ainda, ela invadiu a cidade e você perdeu aquela partida. E se em algum momento abrem 7 bárbaros aqui, isso não é difícil de acontecer, porque no final, depois que o canal está construído, vão abrir 4 bárbaros além dos que já tiverem, né? Então, se você tiver com mais do que 2 bárbaros aqui, no final dessa rodada, vão abrir 4, 6, ok. Mas se você tiver com 3 bárbaros aqui no final dessa rodada, vão abrir 4, você perdeu o jogo. Se em algum momento tiver 7 bárbaros aqui, você também perdeu o jogo não, né? Perdeu aquela partida. E uma coisa muito legal que eu falei ali, né? De que quando você recebe cartas com esse símbolo, né? Então aqui eu construí essa cabana. Na hora que eu construo uma cabana, eu posso ter uma recompensa. Eu posso, por exemplo, ganhar uma carta a mais. Mas quando tem esse símbolo, eu tenho que ler essa entrada, que é a entrada 41 no livrinho de história. Quando eu derroto um bárbaro, quando eu construo
um determinado segmento do canal, quando eu construo uma cabana, eu tenho que me remeter a o livro de histórias. E é muito interessante, muito legal, porque aí vai contando uma história de fato. Ele está falando, né, mandando cartas ali para sua amada, e ele fala, puxa, hoje, por exemplo, construí um canal, vem ali, entra uma número, não vou dar spoiler aqui da história. Então, de repente vem lá uma entrada assim, ele dizendo, minha amada, hoje eu estava construindo o canal e consegui construir o canal, mas aconteceu alguma coisa, uma parede caiu e aí eu perdi um trabalhador, aí você tem que descartar uma carta. Ou às vezes assim, hoje derrotei um bárbaro, quando derrotei um bárbaro, nós conseguimos celebrar, e aí você ganha uma coisa extra, ganha uma carta a mais. E é interessante que tem um baralho inteiro de cartas novas que vão entrando conforme a história vai se desenvolvendo. Então, tem trabalhadores com poderes especiais, né? Não é superpoder, mas com mais habilidades. Porque você de repente constrói alguma coisa, constrói um canal, termina ali, e aí você lê uma entrada da história, um vizinho resolveu nos ajudar e mandou o seu trabalhador mais habilidoso, e aí você põe uma carta extra no seu baralho que vai te ajudar. E uma coisa interessante do jogo, que dá uma sensação de envolvimento, é que ele só termina mesmo, o jogo só está completo depois que você ganha 7 partidas ou perde 7 partidas. E ele vai se equilibrando. Eu comecei perdendo, perdi 3 partidas seguidas e aí ganhei a quarta. Então agora estou, né, com 3 derrotas e uma vitória. Só que a cada derrota você lê lá, se você perdeu por ataque bárbaro, leia o capítulo tal. Se você perdeu por inundação, leia o capítulo tal. E as coisas mudam. Então, fomos derrotados pelo bárbaro, mas um dia de cada vez. E aí você ganha um poderzinho extra. Para a próxima partida você ter uma ajudinha para conseguir melhorar. E de novo, você foi derrotado pela inundação, aí você ganha uma ferramenta extra para tentar na próxima não ser inundado. Agora eu ganhei uma, na próxima já vai ter uma dificuldade extra com os bárbaros, né? Vai ter mais bárbaros tentando invadir. Então o jogo é equilibrado para você ir, quando você ganha, a próxima fica mais difícil, quando você perde, a próxima fica mais fácil, porque dá esse equilíbrio. Então você vai perdendo e ganhando, como a vida, né? A gente vai tropeçando, levantando, dias de luta e dias de glória, como diz a música. Então é um jogo completo, você vê que é um jogo assim, com muitas decisões, que de fato acabam sendo um exercício, que eu sempre falo, né, da academia que ele proporciona para o nosso cérebro, mas ao mesmo tempo extremamente divertido como um jogo para vários jogadores, porque você fica nessas várias decisões. Então você compra a carta, aí eu coloco aqui, eu coloco ali, ataco um bárbaro, reúno elemento, mas nessa carta aqui eu vou reunir elemento. Se eu conseguir, será que na próxima eu vou ter o suficiente? Então também tem um cálculo, uma tomada de decisão contínua e que são, como eu sempre digo, bastante prazerosas, né? Resolver problema é uma coisa que o nosso cérebro adora. Quando você tem jogo com vários pequenos enigmas, várias pequenas decisões que podem te trazer benefícios, e a gente vai recebendo então esses reforços, né, continuamente, de cada decisão que dá certo, de cada coisa que você faz. Às vezes você perde alguma coisa, mas peraí, agora entendi como é que eu perco, vou tentar fazer diferente para ganhar, e aí você ganha, e esses reforços são de fato bastante prazerosos para o nosso cérebro. Então eu queria apresentar para vocês o Legado de Yu, um jogo muitíssimo interessante. Você termina uma partida, parece que você participou de um filme, assim, sabe? Você foi protagonista de um filme épico de construções na antiga China, e enfrentou bárbaros e construiu barreiras e conseguiu ajudas. Então é muito imersivo, você mergulha de fato no jogo, dá essa sensação de aventura, além de exercitar o nosso cérebro e dispensar companhia. Um jogo para um jogador, um jogo solo, que leva aí mais ou menos 1 hora cada partida. Ele é um produto não é de consumo imediato, né? Ele é um bem durável, porque é isso, você tem que ganhar 7 ou perder 7, e as vitórias e as derrotas vão se intercalando, e quando você completa o jogo, você só teve acesso ali a 40%, 50% da história, máximo 60% da história, porque são aleatórios, né? Os capítulos que você vai lendo, depende da carta que você derrotou, depende da coisa que você construiu, então você não teve acesso à história completa. Então pode começar a reiniciar o jogo,
porque você vai ter uma outra vivência numa outra partida. Tá precisando de academia pro cérebro, tá precisando de exercício, tá precisando aí de se envolver em coisas que nos tirem da tela, né? Eu adoro jogo analógico que nos tira da tela, mas tá sem parceiro, então os jogos solo estão mais do que recomendados, e a recomendação de hoje, então, O Legado de Yu, lançado esse ano pela editora Mosaico, do Sam Phillips, o primeiro designer que eu me apaixonei, o primeiro designer que eu falei, nossa, que cara legal, que jogos legais que ele faz. De fato, ele acerta sempre. Já conhecia o jogo? Já jogou jogos solo? Tem dicas de jogos solo? Dá uma dica pra mim aí, porque eu tô fascinado por esses jogos solo. Coloca aí nos comentários. Não se esquece de se inscrever no canal, de clicar nos alertas para receber aviso quando tiver vídeo novo, e deixar o seu like se você gostou do vídeo, se você gosta de jogos e quer que mais gente venha para esse hobby. Acompanhe o canal, porque tem sempre notícia nova por aqui, recomendação de jogo, e jogo solo não vai faltar.